para facilitar aí para a galera mais jovem que nos acompanha. Então, 1 Samuel capítulo 12, versículos de 20 a 23, vamos ler na NVI, diz assim: Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, contudo não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e seu rei serão destruídos. Bom, o texto aqui é um texto muito claro em relação àquilo que o profeta nesse momento estava fazendo. Samuel havia se entristecido muito diante do Senhor por causa de um povo que, no final da carreira de Samuel ali como juiz e profeta, por causa da sua idade já avançada, é fato de que ele ainda vive muito tempo, mas o povo diz que ele está idoso já, que ele já tem o tempo dele passado, e queixam-se em relação a como se comportavam os filhos de Samuel, que deveriam sucedê-lo no sacerdócio ali, e se apresentando diante dele, eles pedem um rei, né, para Israel, e tem um problema muito sério de comparação aqui, né? Eles pedem para Samuel: nos dá um rei como as outras nações têm, né? Eles estavam debaixo de um jugo muito forte, né? Não apenas dos filisteus, mas de outros povos, mas principalmente do povo filisteu. E quando eles percebem que uma guerra é iminente, eles então pedem um rei. Eles precisavam de um rei, eles queriam um rei humano ali para governar. E Samuel então se queixa diante do Senhor dessa rejeição que ele sente. E Deus aqui é categórico ao afirmar que quando esse povo está rejeitando Samuel, não é a Samuel que esse povo está rejeitando, mas sim ao próprio Deus. Então tem muitas lições que nós podemos aprender aqui. É claro que eu não vou conseguir entrar em todas num só sermão, mas eu quero me focar nessa postura do profeta nesse momento. Nós aprendemos muito sobre a autoridade nesse momento, sobre esse contato que nós temos com a autoridade por Deus instituída, sendo um contato direto com o próprio Deus, e uma rejeição da autoridade que Ele levanta é uma própria rejeição quanto ao nosso Senhor, Deus. Deus diz assim: eles não rejeitaram você, Samuel, foi a mim que eles rejeitaram, né? Primeiro porque eles tinham pedido um novo rei, e Deus disse: eu que reino sobre eles. Era o Senhor que deveria reinar sobre Israel. Mas é lógico, nós sabemos da soberania de Deus e de como Ele permitiu que o coração dos homens se movessem dessa forma por aquilo que o Senhor estava para fazer. E Samuel mantém uma postura correta diante do povo, diante do rei, e principalmente diante do Senhor num momento como esse, porque Samuel agora estava lidando com um povo que não o aceitava mais, que não tinha mais como uma autoridade constituída por Deus, por um povo que estava clamando por um rei, que nós vemos aqui ser levantado, e aparentemente no momento inicial era a expressão da perfeita vontade divina, mas nós sabemos que o coração desse rei muda, e apesar do seu reinado se estender por mais de 40 anos, 42 anos reina Saul, ele é um homem que tão logo ali no início do seu combate já faz coisas que desagradam o coração de Deus, e ainda que ele continue reinando, né, no governo dos homens, Deus já havia retirado o espírito dele, de Saul, e levantado e ungido Davi como aquele rei que de fato expressava o coração de Deus. São muitas lições de fato que nós podemos aprender aqui, mas eu queria lembrar um pouquinho primeiro de quem era esse Samuel, né? Quem era esse Samuel que disse isso? Porque a chave dessa palavra está no versículo 23, quando ele diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha que interessante, Samuel aqui está denunciando o pecado do povo. Ele está revelando aqui a insatisfação do coração de Deus quanto a essa rejeição que aquele povo adotaram naquele momento, quanto ao reinado do Senhor sobre eles. Samuel está dizendo: vocês fizeram a maior caca da vida de vocês. É assim que começa o versículo 20 na versão segundo o pastor Neto. Ele diz assim, grande mal tendes cometido, vocês pisaram na bola e pisaram feio, vocês tomaram a decisão errada,
Deus não queria isso, e vocês clamaram, e Deus está atendendo uma coisa que vocês queriam, mas que não é uma expressão da perfeita vontade dele. É aqui que muita gente se enrosca quanto à vontade de Deus, né? A pessoa assume um relacionamento por conta própria, sai de igreja por conta própria, muda de emprego por conta própria, e as coisas começam a se enroscar. Ela fala, é a vontade de Deus. É a vontade permissiva de Deus, porque Deus permitiu que os homens e mulheres aqui na terra tomassem decisões. Mas se nós não estamos alinhados com o coração de Deus, isso jamais pode ser uma expressão da sua perfeita vontade. E é aí que a gente tem que ter umas aulas de escola bíblica que não cabem aqui, sobre a soberania de Deus e a livre agência humana. Mas o que acontece nesse episódio nos dá um pano de fundo muito claro para entendermos isso, sim ou não? Porque Deus diz que não é a vontade dele, mas no entanto Saul passou a reinar. Ora, se não é a vontade dele e Saul está reinando, quem que permitiu que Saul reinasse? O próprio Deus, atendendo um desejo do povo. Ou seja, existe níveis, a gente pode colocar assim, da vontade de Deus se manifestar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com o que a gente pede e com as decisões que nós tomamos, porque Deus pode nos permitir coisas que não expressem perfeitamente a sua vontade, mas sejam a simples expressão de causa e efeito, de semeadura e colheita, coisas que sucedem, coisas que nos sucedem o tempo todo, debaixo da permissão do Senhor, e Ele continua sendo soberano nisso. Sempre quando você pensa que você tomou uma escolha, não pense que você anule a soberania de Deus, porque Deus te permite tomar decisões. E se Deus te permite tomar decisões, quem permite que você tome a decisão, ainda que a sua decisão não seja a expressão correta ou perfeita da vontade dele, Ele continua sendo soberano, porque você só decidiu porque Ele deixou. Se Ele não quisesse, você não decidia nada. Isso não anula a vontade dele, isso não anula a soberania dele. É um conceito até muito simples, né? Eu não sei porque as pessoas vivem brigando por isso. Mas Samuel mantém uma postura muito interessante, mesmo sendo rejeitado pelo povo, mesmo o povo tendo pecado, mesmo aquele rei não sendo a expressão daquilo que agradava o seu coração. Qual é a postura do profeta? Não interessa se a decisão de vocês me desagrada, não interessa se a decisão de vocês ainda desagrade a Deus, não interessa que vocês me rejeitem, que vocês não vão mais com a minha cara como profeta e juiz desse povo. Eu continuo sendo um profeta de Deus. Meu compromisso continua sendo com o meu chamado. Meu compromisso continua sendo com a palavra e com o Senhor. E como profeta, eu vou continuar denunciando o pecado, mas eu vou continuar intercedendo pela vida de vocês. Porque mesmo Deus, que vivia agora com um povo que havia rejeitado ele como rei, Samuel ali na expressão da vontade do Senhor diz, olha, vocês fizeram um grande mal, mas se vocês viverem de acordo com a vontade do Senhor a partir desse momento, se vocês entenderem isso, se voltarem para Ele, Deus não vai deixar de abençoar vocês. E Samuel expressa isso, ele fala, e quanto a mim também, ainda que vocês não me aceitem, que vocês me rejeitem o Senhor, tenham pecado, ainda que eu não vá com a cara desse rei, o meu papel como profeta nessa nação é interceder por vocês, é desejar que o bem do Senhor venha sobre esse povo, que afinal de contas é o meu povo. Samuel havia aprendido isso. Quando nós analisamos a vida de Samuel, nós aprendemos alguma coisa sobre ele. Por exemplo, que ele é um filho de uma promessa, né? Ana era uma mulher estéril, clamava ao Senhor, porque a sua adversária Penina confrontava ela o tempo todo, né? Por essa ofensa, né? Dentro da sua cultura de não poder dar à luz filhos. E Ana certa vez subiu ao templo, como eles faziam sempre, em Siló. E ali estava Eli como sacerdote. E isso vocês lembram do episódio, aqui está nesse mesmo livro, 1 de Samuel. E Ana está tão amargurada, chorando na presença do Senhor, que Eli pensa até que ela está embriagada, né? E ela revela a amargura da sua alma e diz o que está acontecendo. E Eli, que não era mais um modelo de santidade no sacerdócio, mas que era um cara que não repreendia os seus filhos, que era um camarada que... A gente tem um sacerdócio de Eli ali, um lugar onde Deus não se manifestava, onde não haviam visões, onde não havia revelação da palavra. Mas ele abençoa a vida dela. Olha como que Deus honra a autoridade. Mesmo o camarada sendo, né, nesse momento, vamos dizer no nosso linguajar aqui, meia boca, ele olha para Ana e fala, então que se conceda, que o Senhor conceda a ti, conforme o seu desejo. E Deus ouve a palavra profética de Eli, porque Deus havia levantado Eli como autoridade. Olha como o negócio é sério. Então diz que no tempo devido, então, né, Eucana ali conhece Ana, sua esposa, e ela dá à luz a um filho, e ela promete para Deus que se ela tivesse aquele filho, ela entregaria ele para o Senhor, e de fato Ana o faz. Então nós já temos duas informações sobre Samuel. Além de ser um filho da promessa e da expressão de uma palavra profética, ele também era alguém consagrado ao Senhor. Quando ele desmamou Ana, leva esse menino para o templo, ele é criado com quem ali? Aos pés de quem? De Eli, aquele sacerdote que havia profetizado o seu nascimento.
E quando nós olhamos para o contexto onde Samuel cresce, o contexto não é positivo. Quer ver? Abre comigo lá em 1 Samuel, como você já está, e vai para o capítulo 2. Nós temos o versículo 17 e 18 que dizem assim, falando dos filhos de Eli, só para a gente resumir que são muitos assuntos. Mas era, pois, muito grande o pecado desses moços, os filhos de Eli, perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então ele vivia num ambiente onde os filhos de Eli deitavam e rolavam no pecado. Diz que eles tomavam as mulheres que vinham no templo e tinham relações com ela, tomavam a carne antes da hora certa, comia carne com sangue diante do Senhor, né? Aqui Samuel diz que eles tratavam com desprezo a oferta. Olha como é sério você não tratar a oferta do Senhor com desprezo, mas com a devida santidade que ela representa. Mas o versículo 18 diz que mesmo nesse ambiente, onde nós tínhamos um pai que não repreendia os filhos e não os guiava e ensinava, onde nós tínhamos homens que deveriam servir com santidade diante do Senhor e ser um exemplo de igreja, se nós pensamos no nosso contexto agora, de pastores, de líderes, e eram homens profanos, adúlteros, que metiam a mão na oferta do Senhor, era cara que roubava a oferta e adulterava. Eram esses os líderes de Samuel. Era esse exemplo, um pai que não disciplinava filhos, líderes adúlteros, profanos, avarentos. Mas a palavra de Deus diz no capítulo 2, no versículo 18, que Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ou seja, Samuel continua ali, tendo o agrado de Deus, ministrando perante o Senhor nesse ambiente. Samuel não tinha exemplos favoráveis de santidade, de líderes que temiam o Senhor, mas ele continuava ministrando diante do Senhor, ele continuava vivendo uma vida santa. Irmãos, a geração de Eli, essa geração aqui onde nós temos os filhos dele, aqui Ofni e Finéias, é a expressão clara do que nós vemos nos dias de hoje, de que nem todos que falam em nome de Jesus falam por ele. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos para essa geração de Eli, onde Samuel cresceu, nós temos a expressão clara de que nem todas as pessoas que lideram a igreja do Senhor, que falam em nome do Senhor, falam de fato por ele. Quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, pode anotar, você conhece o texto, não precisa ler agora, mas diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, são aqueles que têm relacionamento com ele, mas somente as pessoas que amam a palavra, que obedecem à sua vontade. Nós também vemos isso acontecendo nos nossos dias. Nós também somos cercados de escândalos sexuais, financeiros, doutrinários. Mas o Senhor espera que nós, como aqueles que têm um chamado para a restauração profética nesses dias da nossa nação, tal como Samuel, ainda que o ambiente que nós estamos crescendo seja um ambiente profano, que nós continuemos a ministrar perante o Senhor, perante a sua face, atentos à sua voz, seguindo a sua palavra. Estar num ambiente propício ou não, não é uma desculpa para termos uma vida de santidade ao Senhor. Samuel fez, desde a sua tenra infância, diferença em não negociar a verdade. Quando nós continuamos estudando aqui, no capítulo 3, o chamado de Samuel, vocês lembram que Deus se revela a ele, e a profecia que Deus dá para Samuel, é uma profecia contra a casa de Eli. E quando Eli acorda de manhã, vai falar com Samuel, ele fala, me fale o que Deus te disse, não me esconda nada. Imagina a dificuldade para esse menino, que estava sendo criado ali aos pés de Eli. E Samuel desde aquele momento entende, o meu compromisso é com aquilo que o Senhor falou ao meu coração, o meu compromisso é com a verdade. Ele declara toda a verdade para Eli, ele falou, é o seguinte, você vai morrer, a sua linhagem não vai continuar sendo sacerdotal, por isso o Senhor me mandou dizer assim, assim assado. Desde menino ele já aprendeu que profeta não negocia a verdade, que quem ama o Senhor fala segundo a sua palavra, tem compromisso com aquilo que a palavra de Deus diz, seja para quem for que tenha que ser dito, seja diante de qual autoridade for. Profetas não negociam a verdade, profetas não se corrompem, porque estão no meio corrompido, profetas são incorrompíveis. Nós temos estudado esses dias com a liderança da igreja, sobre a autoridade espiritual, e eu creio que isso é uma chave, para que a igreja se posicione nos dias de hoje, porque isso é o que a igreja perdeu a sua autoridade, justamente por isso.
por ter se corrompido pelo meio, por ter falado muitas vezes em nome do Senhor, mas não ter falado pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tem dito, mas apenas se apropriado do nome do Senhor, para alcançar status, popularidade, poder, fama. E como não está debaixo da palavra do Senhor, ela perde a sua autoridade, porque Deus é um Deus que governa na autoridade da sua palavra. Abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor diz, falando a respeito de Jesus, debaixo de quem o Senhor sujeitou toda a autoridade. Abre comigo, por favor, na tela. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Pode ser esse trecho apenas. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus que sujeitou todas as coisas debaixo da autoridade do nome de Jesus. Esse Jesus que é a expressão exata do ser de Deus. Esse Jesus que é tratado em João no capítulo 1 como no princípio ele era o verbo, era essa palavra, que não apenas estava com Deus, mas também era Deus, e por meio do qual todas as coisas foram feitas. Ele continua sustentando todas as coisas. João disse que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. As coisas subsistem por meio dele, e o autor aos Hebreus diz novamente isso, que ele sustenta todas as coisas, ou seja, ele exerce o seu governo por meio da sua palavra, ele exerce a sua autoridade por sua palavra poderosa. E quando a igreja não está alinhada com essa palavra poderosa, a igreja perde a autoridade, porque é a palavra do Senhor que nos autoriza a ser quem nós somos e exercermos domínio e governo. E quando um profeta abre mão disso, quando a igreja, que é a agência profética, são aqueles que devem ouvir a voz de Deus dos céus e abrir a sua boca sobre a terra, perde o contato e o alinhamento com essa palavra, o ministério profético é encerrado e a autoridade espiritual é rompida, porque aquilo que nos autoriza a falar pelo Senhor é a sua palavra, é a convicção que nós temos em Jesus da revelação da sua palavra, porque Deus governa por meio da autoridade que Ele estabelece, e Ele estabeleceu a autoridade da igreja por meio da palavra. A autoridade profética precisa ser restaurada nos nossos dias se nós queremos ver os céus abertos ou fechados. Você quer ver um exemplo de quando nós não temos alinhamento com a palavra de Deus, não temos intimidade com o Senhor, nós perdemos a nossa autoridade profética? Abre em Atos no capítulo 19. Lá em Atos capítulo 19, dos versículos 13 a 18, nós temos um exemplo clássico disso, de que falar em nome de Jesus não significa que nós temos a autoridade da palavra, que nós estamos alinhados com esse Jesus, no nome de quem nós pensamos falar. Existiam alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos e tentaram então invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, uma autoridade do povo. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. Essa é a vergonha que o Senhor não quer para a sua igreja nesses dias. No entanto, a autoridade que nós temos para falar a favor ou contra os céus, para que eles se abram, ou para que eles se fecham, como o profeta Elias, a autoridade que nós temos para declarar as sentenças de juízo de Deus e a sua misericórdia enchendo as ruas das nossas cidades, elas vêm da intimidade que nós temos com o Senhor, debaixo da obediência da sua palavra, porque é essa palavra que nos respalda para sermos uma autoridade profética. Mas quando os profetas procuram estar alinhados com o povo, ou alinhados com o rei, eles deixam de estar alinhados com a palavra, que é o que os habilita, que é aquilo que os capacita a serem uma autoridade profética. Senão é uma surra atrás da outra, queridos. E ninguém vai duvidar de mim, quantas vezes a igreja tem saído dos confrontos nu e ferida, envergonhada e derrotada. Mas essa não é a igreja que o Senhor estabeleceu, essa não é a autoridade que Ele nos deu. O Senhor, quando chama seus discípulos, Ele lhes dá autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos,
sobre as enfermidades. E Jesus não toma de volta essa autoridade para si, Ele entrega isso para a igreja. E Ele termina o seu ministério dizendo para nós que nós faríamos obras maiores do que Ele, e os dons de Deus são irrevogáveis, e a presença do Espírito Santo em nós é uma verdade. E por que isso não acontece? Por que nós não vemos mais sinais? E por que nós não vemos uma movimentação dos céus, como nesses dias? Muitos de nós clamamos e perguntamos: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde estão as curas? Onde estão os sinais? Por que nós nos reunimos e demônios não se manifestam, e pessoas não são curadas? Onde está aquilo que eu leio no Evangelho? E eu creio que nesse momento Deus está perguntando para nós, devolvendo a pergunta, dizendo: onde estão os meus Elias? Onde estão os meus Samuéis? Onde estão os meus Eliseus? Onde estão as minhas Estérs, que vão se posicionar diante do meu cetro, sabendo que a sua vida não é de nada importante, se não for para estabelecer um momento em que elas estão ali para cumprir a minha vontade? Será que elas estão encantadas apenas com o palácio, com as coroas, mas não entendem a sua posição? E o Espírito Santo, tal como Mardoqueu disse para Esther naquele dia, está dizendo para vocês, irmãs, nessa noite: Deus te colocou nesse momento com um propósito. O alinhamento da nossa autoridade está na palavra que nos autoriza, porque nada nós podemos contra a verdade. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8. 2 Coríntios 13, 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nós não temos condição de profetizar, de ter autoridade, autorização de Deus porque autoridade é autorização para fazer alguma coisa, se nós não estivermos alinhados com a verdade inerrante da palavra de Deus, que não é apenas quando Jesus aparece na Bíblia, porque Jesus aparece na Bíblia do primeiro ao último versículo. Todo esse livro é a história de Jesus, todo esse livro é a palavra de Deus. Nós não podemos nada contra a verdade, mas a favor da verdade. Nós estamos debaixo daquele que sujeitou todas as coisas pelo poder do seu nome. Quando nós estamos a favor da verdade, nós estamos acima de principados e potestades, de demônios e enfermidades. Porque Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que o Senhor nos colocou assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então aonde a destra de Deus, Jesus está, é dali que o governo sobre as nossas vidas vem. E nós não falamos em nosso nome, porque por nós mesmos nós não temos autoridade, mas quando nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus, nós temos domínio profético na situação. E Deus quer restaurar isso esses dias, queridos. Mas os profetas têm procurado se alinhar com o povo, e quando um profeta se alinha com o povo, ele é um populista. E como nós temos profetas alinhados com o povo, pregando mensagens que são verdadeiras amaciantes de carne, que são verdadeiras infladoras de ego. Existem pessoas na nossa cidade, na nossa região, dizendo que a Bíblia não fala nada, ou nada a respeito do homossexualismo ou contra. Isso é pecado, queridos, pelo amor de Jesus. Negando o inferno, negando a condenação, usando de um universalismo barato, que no final das contas dá tudo certo. Nós estamos aqui para condenar pecado, como Samuel fez. Isso não significa não amar a humanidade, isso é uma tolice. A igreja vai parar de falar contra adultério, contra mentira, contra o roubo, contra a violência? Jamais. Nós não podemos nada contra a verdade, mas somente em favor dela. A diferença é que quando um profeta denuncia o pecado, ele faz como Samuel. Ele diz: o pecado é esse. A palavra de Deus diz que isso é contrário ao mandamento, que é santo, justo e bom. Isso não acabou. Doce ilusão pensar que graça é que suco de uva, que o sangue de Jesus é uma coisa barata assim, negociável. Se nós fomos comprados por tão precioso sangue, pela moeda mais cara do universo, como que nós podemos pensar que a nova aliança é menor do que a antiga? Meu Deus, aonde estão os profetas dessa nação que vão se levantar em verdade? Todas as coisas na graça não são diminuídas, não são facilitadas, elas são amplificadas, irmãos. Por
Por que em determinados assuntos as pessoas pensam que a graça é um amaciador de carne, é um inflador de ego? Isso é uma mentira. Se na lei era olho por olho, dente por dente, na graça você precisa perdoar quem te fez um mal, orar por aquele que te persegue. Isso é mais fácil ou mais difícil? É muito mais fácil executar a vingança humana. Se na lei dizia que você não podia trair a sua esposa, mas na graça fala que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou, isso é mais fácil ou mais difícil? É muito mais difícil. Na lei dizia que você não podia cometer um homicídio, né, um assassinato, que é matar alguém sem motivos ou de maneira traiçoeira. Não fala de legítima defesa ali, são coisas diferentes. Mas na graça Jesus disse: se você chamar o seu irmão de tolo, você já é réu do fogo do inferno. A coisa ficou mais simples ou mais complicada? É claro que na lei nós estamos como menores, escravizados e reféns de um tutor, e na graça nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Eu creio nisso em nome de Jesus, e por isso nós somos capacitados a viver na lei da liberdade, como Tiago diz. Mas as coisas não são mais simples do ponto de vista humano, elas são mais complexas. Tanto que o autor aos Hebreus diz que se alguém pecava na lei de Moisés, morria apedrejado, por causa de 2 ou 3 testemunhas, ele diz: quanto mais aqueles que estão levando uma, né, vamos falar a linguagem de hoje, tirando um barato, com a graça de Deus, profanando o sangue de Jesus, ou expondo novamente a ignomínia, para uma linguagem mais tradicional, de quão mais severo o castigo. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que a graça, ela amplifica a verdade da lei, porque a graça é a aliança feita em Jesus, e Jesus é a própria expressão da lei. Ele é o esplendor, ele é a manifestação exata de quem Deus é, e Deus não muda. Ele só traz clareza àquilo que nós estávamos lendo com o véu em Moisés, e na graça o véu é retirado, então nós entendemos com clareza, porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, mas nada muda. Populismo barato, tentar encontrar só Jesus aqui onde Jesus aparece na história, é anular que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, é anular que o mandamento é santo, justo e bom, é brincar com essa lei de Deus, é profanar a santidade da palavra. Quem consegue encontrar Jesus só nos evangelhos, não encontrou Jesus em lugar nenhum, porque Jesus está lá desde o primeiro versículo dizendo: no princípio, em Bereshit. No aramaico significa cabeça, e lá em Efésios Jesus é a cabeça da igreja, ou seja, através do cabeça todas as coisas foram criadas. Como diz João 1, no princípio ele era o verbo, ele é aquele que deu vazão à palavra de Deus, gerando a existência do universo. Ele é o logos de Deus, ele é a resposta que todo homem precisa, e ele é encontrado em todas as páginas. Mas o populismo faz a gente ter mensagens mais leves, né? E eu não duvido que essas pessoas usem disso para poder se promover depois. Não duvido que o camarada que fala aí que o homossexualismo não é tratado na Bíblia, se depois ele não vai querer usar isso para populismo das pessoas que militam essas coisas, para poder se promover como um candidato aí a vereador ou qualquer coisa. Ou seja, com interesses escusos, negociando o ministério profético da palavra, pregando o evangelho mais fácil, porque hoje nós lidamos com pessoas que têm coceiras no ouvido e que estão procurando um evangelho fácil para se adequar. E aí quem não quer se ver livre do pecado, encontra guarida num herege desse, e o cara continua com o pecado dele. O profeta precisa denunciar o pecado para que a pessoa entenda a condição real dela, e então viva o arrependimento, porque o evangelho só começa depois da cruz, irmãos, só começa depois do arrependimento. Mas os profetas querem ora serem populistas, encontrarem bandeiras que eles possam militar ali, para encontrar apoio popular e crescer. Então se pega a hipergraça, né? Fala: e se Judas tivesse esperado, talvez ele não se enforcasse. Para com isso, está escrito que ai daquele por meio de quem o destino de Judas era aquele. Para de facilitar o evangelho, não tinha outro caminho. Nós vamos ignorar as profecias. Ele é o traidor do nosso Senhor, ele escolheu o caminho da perdição, e como exemplo de todos aqueles que querem vender Jesus, tal foi Judas. Não tinha outra solução, outro escape para ele, queridos. Nós não podemos nada contra a verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo fala sobre isso. Nos últimos dias é exatamente isso. Cada vez mais as pessoas estão procurando mestres como quem tem coceira no ouvido. Eles estão procurando aquele dedinho mindinho para acalmar a coceira. Não tem problema você largar da sua esposa e casar com outra. Você não está mais preso na lei. Foi para a liberdade que Jesus chamou. Essa liberdade que leva para o inferno, isso é escravidão. A palavra de Deus não diz isso. Pastor, quem fez isso vai para o inferno? Não. Se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus, ainda que tenha feito isso, se ele voltar para os caminhos do Senhor, é isso que existe, redenção. A graça é isso. É por isso que a graça é excelente,
Porque ainda que alguém tenha cometido pecados e pecados e pecados, Jesus foi na cruz justamente para isso, para aniquilar o poder do pecado. Mas se nós não denunciamos o pecado, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há confissão. Se não há confissão, não há perdão e não há restauração. Então dizer que alguém que denuncia o pecado não ama o próximo é a maior mentira. Porque quando nós denunciamos o pecado, nós damos a oportunidade da pessoa se encontrar com o caminho verdadeiro e, se arrependendo dos seus pecados, ser salva. Você quer amar o próximo? Você vai precisar começar denunciando o pecado, tal como João Batista, tal como Jesus, tal como os profetas e a lei que vieram antes, para ser como um aio, como um condutor até a aliança perfeita, quando tudo faz sentido. Mas o ministério profético não negocia a verdade. Quando ele se alinha com o povo, o profeta se torna um populista, e ele está então procurando fama, ele está procurando ser conhecido, ele está procurando ser alguém que está bem com as pessoas, ele está procurando ser o docinho do mundo, como diria Spurgeon. Mas a gente é aquele remédio ruim, queridos. A gente não é o docinho, a gente não é a balinha de coco. Nós somos aquele remédio amargo, que se não for tomado, as pessoas perecerão nos seus pecados. E nós não podemos negociar isso. A palavra ela é temperada com sal, quando ela denuncia o pecado e ela revela a graça. Sem isso, por mais doce que ela possa parecer, o final dela é caminho de morte. E quando os profetas então se alinham com o rei, eles demonstram o quanto eles são avarentos e têm interesse em poder. Olha só, quando ele é populista, ele está buscando fama, está buscando popularidade, está procurando ficar bem com as pessoas. Então deixa eu falar só do amor. Vamos falar de como é o amor, a graça é maravilhosa. A pregação só tem o lombinho, o filezinho, o peitinho do cordeiro ali, coisa deliciosa, né? O mignon. Mas quando ele se alinha com o rei, ele prega a mensagem que pagar para ele. Ele se vende para quem for mais interessante. Ele é um Balaão, como está lá em Números 22. Ele fica procurando uma forma de Deus passar um pano para ele profetizar o que é interessante para ele. Aí ele se alinha com o governo. Aí ele usa o seu nome para se alinhar com o governo, seja de qual lado for, querido. Isso não muda, não faz diferença. O profeta não foi chamado para estar alinhado com o governo. O profeta foi chamado para estar alinhado com a palavra, com o Rei dos Reis, para não ser alguém que tem preço. O preço por nós já foi pago. O profeta não tem preço, o profeta tem valor, e o nosso valor é o sangue de Jesus que foi derramado por nós, e o nosso alinhamento está com a palavra, porque somente se o profeta estiver alinhado com a justiça, com aquilo que vem do céu, ele será saciado, porque Jesus diz: bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Deus está querendo levantar uma igreja que tem autoridade para profetizar sobre a nação. Essa é a resposta porque que as vidas não são transformadas. Porque os profetas estão se alinhando com o povo, os profetas estão se alinhando com os reis dessa terra, e estão desalinhados com a palavra de Deus. Eles estão encontrando os melhores caminhos para sobreviverem no meio corrompido. Mas Deus não precisa de um meio favorável para sustentar os seus profetas. Tal como quando Elias precisou profetizar e os céus se fecharam, Deus tem compromisso com aquele que Ele envia. Deus sustenta aquele que Ele separa. Deus capacita quem Ele chama. Deus pode usar os corvos, Deus pode usar uma viúva. Deus usa quem Ele quiser. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que chama à existência coisas que não existem como já se fossem. Deus ressuscita um morto se precisar fazer algo em nosso favor, queridos. Mas nós somos chamados para nos alinharmos com a palavra. E Deus está nos chamando de volta para isso, queridos. Entenda uma coisa: não é a igreja que precisa se alinhar com o mundo e com o governo. A autoridade está na palavra, a autoridade está na igreja, é a partir dela que Deus governa. O povo, o rei, o profeta, todos precisam se submeter à autoridade da palavra de Deus. Mas ainda que o povo falhe nessa missão, ainda que o governo falhe nessa missão, o profeta não tem direito de falhar, porque se ele falhar está tudo acabado. Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu queria chamar a equipe de louvor. Mateus 16, 18:
Por meio de uma palavra, Jesus estabelece a autoridade da igreja. Ele diz também: digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A autoridade profética da igreja, entenda uma coisa, Jesus está falando com Pedro nesse momento, mas como um representante da igreja que ele estava estabelecendo. A igreja não é estabelecida através de Pedro, a igreja é estabelecida através dessa palavra, dessa rocha. Porque até aquele momento, Pedro não estava tendo clareza de quem ele era, porque ele não tinha clareza em uma revelação do Espírito de quem Jesus é. Mas quando Pedro passa a ter clareza de quem Jesus é, ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então ele começa a descobrir a identidade de Jesus, e a partir do momento que você começa a entender quem é Jesus, isso só acontece em intimidade, só acontece em sujeição à palavra, porque quem ama Jesus, ama a sua palavra. Então você passa a descobrir quem você é. E nessa noite o Espírito Santo está te chamando, profeta de Deus. Profetizas como Débora foi. Débora profetizava e julgava a terra. Mulheres, vocês não têm desculpa. Profetas do Senhor, vocês não têm desculpa. Jesus está falando com você nessa noite, para que você seja despertado, para que você pare de procurar um caminho de se alinhar com o povo, com o governo. Nós precisamos nos alinhar com o alto, com o Senhor, com a sua palavra. E a partir dessa revelação de quem Ele é e de quem nós somos, a igreja está estabelecida, fundamentada na palavra, fundamentada na autoridade do nome de Jesus. E o inferno não pode prevalecer contra uma igreja que está debaixo da autoridade da palavra. Agora as pessoas preferem procurar caminhos de justificarem a sua birra. Volta para o texto inicial, no versículo 23, como nós começamos a dizer aqui, Samuel tinha todo direito, humanamente falando, de torcer para dar errado o seu país naquele momento. Mateus, podia falar: vocês estão me rejeitando mesmo, o rei não é o que eu quero, tomara que esse barco afunde. Se você é cristão, você nunca falaria isso, você nunca torceria para dar errado, indiferente de quem está sentado no Palácio do Planalto, no Palácio dos Bandeirantes, em qualquer palácio dos governos dessa terra. A sua palavra profética é: longe de mim pecar contra o Senhor, não intercedendo pelo meu povo. Tem algumas coisas pelas quais, queridos, indiferente da nossa orientação, indiferente da maneira como nós vemos as coisas, se nós estamos alinhados com a palavra, nós jamais deixaríamos de orar por elas. Eu queria que você tomasse uma postura na sua vida, nessa noite, de parar de ser um profeta alinhado com o governo do seu interesse, ou com o povo que milita as mesmas causas que você, e começar a entender a sua posição profética de liberar bênção sobre a sua pátria, sobre a sua cidade. Não interessa se você gosta do prefeito ou não, é a sua cidade, cabeção. Você precisa orar pela sua cidade, você precisa pedir que Deus dê sabedoria para o prefeito. Não é o seu gostinho que está em questão, não é o meu gosto que está em questão, se eu amo o governador ou não, isso não interessa. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, não intercedendo pelo meu povo. Eu quero que o governo acerte, eu quero que o medicamento funcione, eu quero que os leitos deem certo, eu quero que as pessoas sejam curadas, eu quero que a economia seja restabelecida. Eu amo a minha nação, eu amo a justiça, eu amo a verdade, eu odeio a corrupção, eu odeio a mentira, porque eu não posso nada contra a verdade. E esse é o posicionamento que Deus está cobrando da sua igreja nesses dias. E ou a igreja se alinha com o Senhor, porque se ela continuar alinhada com a esquerda ou com a direita, a igreja vai perder a sua autoridade. Está na hora da igreja se alinhar com o alto, meus irmãos. Está na hora de nós nos alinharmos com o alto. Eu anotei algumas coisas pelas quais você deve orar, e você deveria ter um caderno de oração e fazer isso todos os dias. Indiferente de você vai com a cara do povo, ou do que o povo escolheu, indiferente de você é favorável, dentro de um regime democrático, as pessoas que governam e exercem autoridade nessa nação, ore por justiça, que sejam feitos julgamentos retos. Duvido você ser cristão e não conseguir orar por isso. Ore para que sejam feitos julgamentos retos, que expressem justiça. Ore por verdade, que toda mentira, corrupção, desvios, omissões venham à tona.
Ore contra a corrupção, ore em favor da verdade. Não interessa a sua preferência. Fale: Senhor, eu quero que a verdade venha à tona. Eu quero que toda corrupção seja descoberta. Eu quero que toda mentira seja descoberta. Impossível não conseguir orar assim. Não interessa se você está orando pela prefeitura da sua cidade, pelo governo do seu estado, pelo governo federal. Se você está pensando em tribunais de primeira, segunda, no Brasil é quase milésima instância, não interessa. Ore por isso. Ore por justiça. Ore por verdade. Ore por sabedoria. A palavra de Deus diz, quando Paulo escreve para Timóteo, que antes de tudo recomendo que façam orações por todos os homens, por aqueles que exercem autoridade. Ore para que esses homens tomem decisões sábias, que Deus dê sabedoria a eles. E como que eles vão ter sabedoria? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ore para que esses homens sejam tomados de pavor diante de Deus e não tenham coragem de tomar decisões que eles sabem que são prejudiciais, mas que eles temam ao Senhor e tomem decisões que eles sabem que vão abençoar o povo. Você consegue orar por isso? Ou seu coração está alinhado com o governo ou com o povo? Seu coração está alinhado com a verdade de Deus, profeta? Então ore segundo a palavra, segundo a verdade. Ore por sabedoria, pelos nossos governantes, os reis dessa terra, que eles temam o Senhor e tomem decisões sábias. Ore por leis imparciais, que os legisladores aprovem e façam leis que tragam segurança e paz, protejam as nossas vidas, nos deem capacidade produtiva. O brasileiro não quer viver de migalha, de esmola. O brasileiro quer produzir, quer trabalhar. O brasileiro é um povo aguerrido. Nós não somos preguiçosos. E nós, como cristãos, então nem se fala, a gente não tem desculpa para isso. Vai ter com a formiga preguiçosa, aquele que não trabalha, que não coma, enfim. O cristão, ele ama trabalhar, ele tem prazer em produzir, em chegar no final do mês e saber que aquilo é a produção dele, é o salário dele, é a bênção de Deus, enchendo os cômodos dele de bens, como diz a palavra. Ore por isso, por leis imparciais, que julgue de fato os corruptos. Gente, bandido tem que ser preso, não tem que ter segunda, terceira, quarta. E esses homens rindo da nossa cara, e bandido sendo solto. Não é possível que um cristão concorde com uma coisa dessa. Ore contra isso. Ore para que Deus desembainhe a sua espada e traga juízo e justiça na terra, que a misericórdia dele flua, que ele acuda os oprimidos e que ele puna os opressores. Se você duvida dessa oração, abre o Salmo 94, abre o Salmo 16, 17, lê na sua casa. Você vai entender o quanto isso está ligado. Não tem como fazer justiça aos oprimidos sem que os opressores sejam punidos. Ore por isso diante de Deus, concorde com a palavra. Pare de concordar com o seu alinhamento ideológico, partidário. Meu Deus. Ore por respostas e cura. Ore para que as autoridades científicas da terra descubram logo como curar essa pandemia, esse maldito vírus, para que essa ira passe de nós e nós possamos viver debaixo de cura, com saúde, com segurança para sair das nossas casas. Meu Deus, que se existe já uma resposta, um protocolo, se existe uma forma de tratar essa doença, não interessa se a esquerda, se a direita gosta ou não, ore para que essa mensagem, para que essa verdade apareça. Ou você quer que as pessoas morram por uma doença, porque o remédio é desfavorável a uma linha ou a outra linha? Pelo amor de Jesus, profeta não se alinha com ideologia, profeta se alinha com a palavra. Esses são princípios da palavra, são valores da palavra. Não é possível que alguém se diga amante do Senhor, que se rende à sua palavra e não queira que as pessoas sejam curadas, e não queira que venha paz, justiça, que a verdade prevaleça, que o mal tenha fim, que o Senhor te desperte do seu sono, do seu alinhamento populista ou governamental, e que eu e você possamos estar alinhados com a palavra, para que a autoridade da igreja seja restabelecida, em nome de Jesus. Deixa o Espírito tocar no seu coração. Comece a orar pela nossa nação, comece a orar pelas famílias do Brasil, comece a abençoar a sua casa, a sua família, a sua vizinhança. Comece a orar pelas autoridades, comece a pedir perdão por Deus, comece a pedir perdão para Deus por toda maledicência, por toda rebeldia, que é igual a feitiçaria. Comece a pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que você desejou o mal, só para que um alinhamento humano fosse saciado.
E começa a dizer para ele: Espírito, gera em mim sede de justiça. Sede de justiça. Enquanto nós cantamos aqui, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Fique em espírito de oração, deixa o Espírito Santo te guiar numa oração sincera.